Agora nós vamos bater um papo bem gostoso com as ginastas e com a Carol e a Aline, treinadoras dessas ginastas maravilhosas daqui de Guaratinguetá. Vocês já viram um pouquinho do que elas são capazes de fazer. Meu Deus! Vocês fazem coisas incríveis! Olha, eu fiz educação física, tá? Eu sou formada também. Eu nunca fiz nem um décimo do que eu vi vocês fazendo hoje aqui. Carol, diga para nós como foi o processo de treinamento das ginastas para o Campeonato Brasileiro. Então, o processo de treinamento vem muito antes da pandemia, né? Quando eu e a Aline vimos que elas tinham condição, né? Isso foi no final de 2019, né? Por exemplo, Nicole começou comigo muito pequena, com 2 anos e meio. Júlia começou com a Aline com 6 anos. Beatriz já é um talento mais tardio. Ela começou comigo com 8 anos, né, Bia? Né? Eu falo assim que na pandemia, nos treinos em casa, elas evoluíram muito, 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 muito mesmo. Treinava online, né, pelo Zoom, treinava na casa, na garagem da Aline, porque não poderia, né? Mas assim, elas evoluíram muito nesse tempo de pandemia. Daí, voltando para o ginásio, nós se reunimos e periodizamos para que elas conseguissem chegar, né, com um bom resultado para o brasileiro. A nossa infraestrutura fica muito aquém das outras grandes equipes. Por exemplo, a equipe campeã, que é o Agir, um clube de Curitiba, sim, eles têm 2 tablados, têm psicólogos, fisioterapeutas, né, toda a infraestrutura. O outro clube também, que ficou na nossa frente, que de Joinville, também tem uma boa infraestrutura, e a gente ainda estamos galgando esse espaço, né? Uma área completa de competição é 13x13. O meu espaço aqui tem 6x6. Né? Metade. Aí já começa a dificultar. Nós treinamos na escola de samba acadêmicos, que é um espaço grande, porém nós não temos tapete. Então, nesses dias de frio, a gente não podia colocá-las para saltar, fazer alguns exercícios, porque poderia até machucar, né? Então, para a gente, a preparação nessa parte da infraestrutura foi bem difícil, porque para elas conseguirem beliscar um título, é meio assim imaginário, né? Porque uma ginasta para se formar precisa de muita coisa, e a gente ainda estamos com um pouquinho, mas eu falo, não reclamo, porque Deus dá força para a gente continuar, e se Deus quiser, quem sabe ter um tablado, um tapete, para cada vez elas se destacarem mais. Com certeza, pelo que eu percebo, pelo que você contou aí, o fato de vocês não terem o equipamento necessário não impediu que elas, através do esforço delas também, né? Porque você disse que foi durante a pandemia, sim, cada uma treinando em casa. Então, isso é bem bacana do esforço, do trabalho árduo, né? De cada uma de vocês também, para... Olha, gente, chegar num campeonato brasileiro e sem equipamento, né? Sem o equipamento necessário, mas com a garra, né, Carol? Sim, é a garra da treinadora, das treinadoras, que com certeza vocês percebem, né, que elas devem incentivar bastante, e também com o empenho de cada uma, né, com o empenho individual de cada uma. Sim. Elas olhavam, às vezes tinha um dor no pé, falavam, vamos esquecer que a gente não tem outra situação, a gente precisa treinar, né? Depois a gente trata, porque é muito difícil, mas aos pouquinhos. Quando eu comecei na ginástica há 10 anos atrás, era pior, agora a gente está cada dia melhorando. Né? Você já vem, Carol, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira também, porque você já vem trabalhando com ginástica rítmica aqui em Guaratinguetá há um bom tempo, e você já participou de vários campeonatos que eu lá em casa fico sabendo. Olha, a professora Carol conseguiu, olha a professora Carol, né? Então, sempre tem, você é um nome que eu conheço de tantas conquistas que você conseguiu.
Então, eu quero também te parabenizar aqui em público, porque eu sei do seu esforço, assim como da Aline também. Chego lá, viu, Aline? Mas que bacana isso. Agora, por favor, fala para nós um pouquinho da sua trajetória na ginástica rítmica, aqui em Guaratinguetá. Então, eu comecei a ginástica rítmica aqui em Guaratinguetá em meados de 2010, né? Eu sou enfermeira e queria mudar um pouco de profissão. Para falar assim, eu vou trabalhar agora no lugar que eu trabalhasse mesmo, né? Porque o hospital é 100% de dedicação, trabalhava 12 por 16 à noite, daí eu fiquei, na verdade, com um pouco de depressão. Na época eu trabalhava no setor de queimados e eu sempre me apeguei muito nos pacientes, daí eu falei, não, quero mudar mesmo. Aí eu vi que a educação física eliminava algumas matérias por causa da enfermagem. Daí fui fazer a educação física. Porque eu quer dizer, eu treinei ginástica artística quando eu era criança e gostava muito. E eu nem conhecia ginástica rítmica. Quando eu comecei, eu falei assim, eu quero dar aula de ginástica artística, era a antiga ginástica olímpica. Porém, eu fui ver o preço de uma trave, era muito alta, de uma caixa de plinto, então eu falei, deixa eu fazer essa ginástica rítmica, é quase a mesma coisa. Quando eu fui ver, é totalmente diferente, tive que estudar muito. Daí eu me formei na faculdade, fui fazer pós-graduação na Unopar, que é um centro de treinamento em Londrina, no Paraná. Fiz outra pós-graduação de fisiologia e de treinamento desportivo, né? Porque a gente tem que estudar, né? Nunca fui ginasta, então eu teria que estudar para me saber. E daí, não sei se foi sorte ou se foi Deus, logo na minha primeira equipe, eu contei com as meninas de talento. Eu descobri a Vitória, a Oda, a Viviane Oda. Viviane é 6 vezes campeã brasileira. Nossa. Foi a ginasta que fez história, porque foi uma das primeiras, participou do primeiro campeonato mundial na Rússia, em 2019, né, que foi o primeiro campeonato juvenil, ela fez parte da seleção. Viviane é seleção transitória há 6 anos, então comecei, e assim, jogos escolares, eu sou técnica, técnica dos jogos escolares, representando o estado de São Paulo, acho que já umas 5 vezes, e com muitos campeonatos sul-americanos, pan-americano, mundial, e vários campeonatos fora do Brasil também, eu fui galgando um espaço, né? E assim, nunca reclamei. A gente sempre, a Aline que me acompanha, né? Essa parceria com a Aline é de quanto tempo? Logo que eu comecei, a Aline também tem uma história, tipo a minha, que também nunca foi ginasta, né? Uhum. E a gente viu que precisava de uma união, porque eu falo assim, não conseguimos fazer uma ginasta sozinha, porque a ginástica rítmica é um exercício muito multidisciplinar. E assim, não dá para ser uma técnica. E assim, até para agregar conhecimento. É muito difícil aprender a ginástica rítmica, conhecer pessoas que queiram passar. Eu conheci muitas pessoas no mundo da ginástica rítmica que me ensinou muito. Eu tenho uma árbitra internacional que é minha coordenadora, porque eu sou treinadora da equipe de Osasco também. Dou aula no Clube Itaguará, aqui em Guará. Tenho meu espaço aqui, né, que é a AGG, e sou treinadora voluntária da Prefeitura de Guaratinguetá. Então, assim, nesse percurso todo, eu dei aula em Taubaté, dei aula em Caçapava. Então, fui conhecendo os amigos do Vale, aqui de Pinda, e do país todo, né? No Unopar mesmo, a Márcia Versani, que é uma das percussoras da ginástica no Brasil, Mônica Queiroz. E assim, eu fui aprendendo, eu falo assim, e sempre estou aprendendo, porque a ginástica ela muda constantemente. Agora mesmo o código de pontuação vai mudar totalmente e a gente vai em busca de novos conhecimentos. E eu com a Aline foi assim, acho que nem lembro quando nós se conhecemos, Aline, porque daí deu certo, né? Nós começamos junto, daí uma vez uma briga de mãe, né? Separamos, daí eu falei assim, daí depois eu calendário se unimos e falei assim, não, agora a gente não deixa mais mãe, nada se interferir, porque a gente dá certo junto. A gente se entende, assim, quando eu não estou bem, ela sabe que eu não estou, quando ela não está. Ou seja, é um trabalho de equipe, tem que ser um trabalho de equipe. E você, pelo que eu vejo, vocês estão conseguindo excelência por trabalharem em equipe e trabalharem bem juntas, né? Claro que é uma dupla que está dando certo.